Então, como sempre, pessoal, para a gente poder iniciar os nossos trabalhos, eu vou pedir a todos que fechem os olhos, que relaxem. Esse é um momento muito importante da nossa chegada na casa, porque é exatamente nesse momento em que cada um de nós se coloca acessível à espiritualidade, através da confiança, através da tranquilidade, para que os bons espíritos que prepararam essa casa para nos receber desde o início da manhã de hoje, possam agir em cada um de nós. É preciso que cada um, através do seu próprio livre-arbítrio, opte por receber essas bênçãos. Então eu convido a cada um dos presentes que peçam a Jesus, que peçam ao nosso Pai Maior, que possam ser atingidos, que possam receber os bons fluidos que foram preparados para todos nós nessa casa na noite de hoje. E de coração aberto, cada um de nós poderemos sentir, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós sentiremos as ações benéficas dos bons fluidos dessa casa. Uma casa do Cristo, uma casa que resplandece a luz do coração de nosso Pai, que através de Jesus executa e trabalha nas criaturas para a felicidade de todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pai, nós vos agradecemos muito por esta oportunidade. Peço a vós que cada um que esteja aqui nesse momento receba de vós sabedoria para aplicar vossos ensinamentos, e que estes filhos possam passar coisas positivas a quem nos procurar. Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. Graças, Pai Maior. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Obrigado. Todos bem? Só isso. Então tá bom. Hoje eu vou fazer uma tentativa com vocês. Uma tentativa, não sei se vai dar certo. Eu espero que dê certo. Na nossa reflexão de hoje, a gente trouxe um pequeno trecho de vídeo, né? Um pequeno trecho de vídeo. Um vídeo que nós postamos no Instagram da nossa casa, foi um corte que a Patrícia fez, né? Do filme do Divaldo Pereira Franco, né? O Mensageiro da Paz, que a gente recomenda muito fortemente a todo mundo que assista, né? Para aqueles que estão conhecendo agora a doutrina, que não tem muita paciência em ler, né, os livros, nós temos muitos bons filmes. Nós temos Nosso Lar, que está sendo relançado agora. Por que está sendo relançado? Porque o Nosso Lar é 2010, mas é um filme muito bom. Ele não tem tudo que tem no livro, então eu recomendo que vocês leiam o livro, tá? Porque ele não tem tudo que tem no livro, mas é um filme muito bom, dá uma visão muito próxima e com imagens do que é a vida espiritual, do que é uma colônia espiritual. Então facilita muito para a gente o entendimento. E a continuação de Nosso Lar, que é o segundo livro de André Luiz, que é Os Mensageiros, que deveria sair agora em agosto, não saiu. Então eles fizeram o relançamento do filme Nosso Lar, e Os Mensageiros está prometido para 25 de janeiro de 24. Tá ok? Então a gente recomenda que assistam o filme do Divaldo, porque aí vocês vão ter uma ideia do que é o Espiritismo, né?
como é que funciona. Nós temos o filme do Chico Xavier também, que é um filme muito bom. Pega uma parte muito pequena da vida do Chico. É muito pouquinha coisa que fala do Chico. Se a gente fosse fazer uma palestra, um estudo sobre o Chico, a gente ficaria um ano falando de coisas que o Chico fez, que acontecia e fazia. De vez em quando eu vou soltando algumas pérolas aqui nos nossos bate-papos. Tá? Então fica aí a recomendação de que assistamos. Bom, é um trecho em que o Divaldo, depois de 400 anos de obsessão entre ele e seu obsessor, Divaldo recebe na casa do caminho uma criança. E essa criança é a mãe reencarnando do obsessor. Então o obsessor vem e conversa com o Divaldo, nessa encarnação depois de 40 anos, 40 anos de luta, 400 de histórias entre eles, e ele acaba amolecendo o coração, dizendo que, olha, você vai cuidar dessa menina? O Divaldo fala, vou, claro que vou cuidar com muito amor. Ele falou, é minha mãe, então se você cuidar dela, eu vou pensar se eu vou te perdoar ou não, né? Então é um trecho muito bonito. E logo na sequência, depois que ele recebe a menina, Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, aparece para ele, e ela faz esse comentário, né, que, resumindo, para aqueles que não conseguiram ouvir ou não conseguiram ler, ela diz o seguinte no final, que o grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, um grande motivo de provas e expiações deste planeta onde nós estamos é a convivência entre nós mesmos. E é interessante que ela fala, onde ela fala que ele vai perceber no final da vida que todas as pessoas e todas as coisas, olha só, isso serve para todos nós, todas as pessoas e todas as coisas que estiverem em volta de ti durante a tua vida, nunca foram como tu as via. Nunca foram como tu as via. Elas só foram colocadas ali em volta de nós para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Legal? Então essa é a reflexão da noite. Tá bom? Vamos seguir? Então, tá bom. Bom, pessoal, estamos lá no nosso capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós temos bastante gente nova, então sempre vale aquele recado mesmo para os antigos, né? Nosso compromisso é de passar exclusivamente a doutrina de Allan Kardec. Tá? É a doutrina espírita. Nós não emitimos opinião. Quando eu emitir alguma opinião, eu vou falar, isso é uma opinião minha. Porque a nossa fé, a fé espírita, é a chamada fé raciocinada. Através dos ensinamentos dos espíritos superiores e pela codificação, pela organização de Allan Kardec, nós temos que tirar as nossas próprias conclusões. Nós é que precisamos entender aquilo e nos modificarmos, né? Nós podemos decorar o Livro dos Espíritos, podemos decorar o Livro dos Médiuns, e nós seremos como papagaios repetindo frases decoradas. Muito importante é que a gente estude o quanto a gente conseguir, mas que isso nos modifique, né? E hoje nós vamos entrar, né, já entramos no capítulo 9, que é um capítulo muito curioso para todos nós. Ele nos diz muito respeito, né? Porque ele vai falar da interferência dos espíritos. Ele vai tirar uma série de dúvidas nossas, né? Então vamos dar continuidade. Então a gente mostrou lá para vocês, né, na aula passada, só para a gente reviver, uma situação em que André Luiz desce até uma boate para fazer um resgate espiritual, e ele tem essa visão, né? Ele vê as pessoas se divertindo, mas ele vê muitos espíritos também ali se divertindo, vampirizando, né? Fazendo um monte de coisas sem a percepção dos encarnados. Lembra
que a gente falou, vivemos nos acotovelando com os Espíritos. A espiritualidade está presente, está na nossa casa, está aqui, está na rua, né? E elas nos causam algum tipo de interferência que a gente já vai ver. E aqui uma outra situação, onde a pessoa está meio depressiva e um espírito luminoso ali, um bom espírito, está ali fluidificando, né, magnetizando esse jovem para tentar melhorar a situação dele, ok? Então começamos a falamos sobre a faculdade dos espíritos de penetrar os nossos pensamentos, e hoje nós vamos continuar aqui na influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Só para a gente fazer uma rápida lembrança, veem os espíritos tudo o que fazemos? Sim, podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Né? Podem os espíritos conhecer os nossos pensamentos? Certamente. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Ok? Lembra que a gente comentou que no plano espiritual, de espírito para espírito, não existe mentira. Não existe mentira, porque as comunicações são de pensamento a pensamento, não há articulação de palavra. E quando a gente pensa, a gente solta o que a gente pensa. A gente não consegue pensar uma coisa e jogar outra energia, né? Já dos espíritos para a gente, dos inferiores, pode haver mentira. E nossa para os espíritos, não tem mentira. Né? Bom, então a gente começou com esses dois itens, depois a gente entrou nas influências dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí ele perguntou, né, o Allan Kardec perguntou ao espírito de verdade, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais, sendo que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas muito cuidado aí, ele quis dizer sobre influência, porque senão o espírito de verdade estaria derrubando a lei do livre arbítrio. Então a gente conversou, a gente explorou sobre isso daí, e nós dissemos que a responsabilidade final de tudo que fazemos é sempre nossa, tá ok? De par com os pensamentos que não são próprios, aí ele perguntou, né, dos pensamentos, os que são nossos e o que são sugeridos, e ele falou que nós pensamos, e que nós temos o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer de certo ou de errado. E aí ele pergunta depois, como é que é, qual que é o pensamento do espírito e qual que é o nosso? Ele falou que os primeiros pensamentos são os nossos. E aquele pensamento secundário, que parece que alguém nos conta alguma coisa que alguém nos fala, esses são dos espíritos. Ok? De que espíritos? Dos bons ou dos ruins? Depende da nossa sintonia. De novo, só depende de nós, né? Então a gente parou por aí e hoje a gente vai retomar na 462, né? Então vamos lá. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Então o que Kardec está perguntando? Foi esses grandes cientistas, esses grandes descobridores, né? A ideia é deles? Ou são dos espíritos que os influenciam? E aí o espírito de verdade diz o seguinte, algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito. Ok? Porém, de outras, muitas vezes, lhe são sugeridas, veja a palavra. Não é explicado, não é dado de bandeja, são sugeridas, né? Por espíritos que quem, ao encarnado, julga capaz de compreender e dignos de divulgar. Deu para entender?
Então, a maioria das ideias são nossas. Mas ocorre sim de sermos intuídos e termos ótimas ideias sugeridas pela espiritualidade, que só fazem isso conosco quando sabe que nós vamos compreender. Então a gente precisa ter uma bagagem, a gente precisa ter uma cultura anterior, né? Se um espírito sugerir para mim uma poesia maravilhosa em russo, eu sei escrever russo? Não. Fala. Bom, eu acho que uma dúvida aqui que surgiu, essa questão de inspiração e intuição tem diferença, né? A inspiração e a externa. intuição. A intuição é algo que vem de fora para dentro. Você está sendo intuído por um espírito. A inspiração, você pode se inspirar com um momento. Você pode se inspirar com uma situação. É uma diferença tênue, mas é por aí. É isso? Existe uma intuição própria, não existe? Sim. Isso é do próprio ser. Sim. Né? Dele, da mente dele, Sim. do que ele já viveu. Sim. Eu penso assim, não sei se é correto, né? Quando intuição, para mim, É interna. é interna. E a inspiração vem de fora. Vem de é fora. motivada por algo de fora para dentro. Tá certo isso. também? É isso aí. É isso aí. Tá bom? Essa inspiração que vem de fora pode ser por fatos, por imagem, uma música inspiradora. Pode ser uma inspiração de um espírito. Né? Tá ok? Paulo, Oi? e isso ocorre como? Mais durante o sono, pode ocorrer durante o dia, normalmente, não tem horário? Não tem horário. Não tem horário. É de dia, de noite, é no trabalho, é na situação difícil, é na hora do desespero. Não tem horário. Tá? Quando tais homens, olha esses homens, esses gênios, né, que ele fala, os homens inteligentes e os de gênio, não acham em si mesmos, apelam para a inspiração, né? Trazer de fora. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Essa palavra evocação, que é muito usada no Espiritismo, é muito pouco compreendida também no Espiritismo, né? O Kardec se referiu muito à evocação quando lá no começo dos estudos, no grupo mediúnico em que ele trabalhava, né, e que estava desenvolvendo, compilando, melhor dizendo, a doutrina espírita, eles evocavam espíritos, eles chamavam por determinados espíritos. Tá? Então, isso é a evocação dentro do espiritismo na mediunidade. E aqui, quando o Espírito de Verdade fala que esses homens que pedem uma inspiração divina, pedem um auxílio de Deus, pedem alguma coisa, eles sem perceber estão evocando um espírito. Não necessariamente chamando pelo nome, né? Pelo nome, perdão, mas evocando. Tá? É aquele negócio, quando a gente está com um problema muito grande, qual a primeira coisa que a gente faz? Ah, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, valei-me, né? Valei-me, meu padrinho Padre Cício. Isso é uma evocação. Você está pedindo, você está evocando um auxílio espiritual. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Não é? Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso, é exato? O Kardec era aquela pessoa inteligente, que tinha um conhecimento social grande. Então ele está perguntando, falou, esse primeiro impulso, ele é sempre bom? Essa intuição, né, esse impulso? E o Espírito de Verdade falou, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do Espírito encarnado. Gente, sempre a responsabilidade é nossa. Sempre. Ah, mas eu fui possuído e fui obrigado pelos espíritos. Isso não existe. Não existe. O livre-arbítrio é um dos grandes dons que o Pai nos deu.
Ok? A última decisão é sempre nossa. Lembra lá atrás, quando o Allan Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, né? Os espíritos causam um arrastamento irresistível? E o Espírito de Verdade fala assim: arrastamento sim, irresistível nunca. Então a gente tem uma mania de terceirizar os nossos erros. E no Espiritismo não é diferente. Olha, as coisas estão dando errada na minha vida porque tem um espírito que está atrapalhando tudo. Mas vamos ver já já. Ô Paulo, Oi? Deus pode interferir no livre-arbítrio? Não, nem ele interfere. Nem ele interfere, porque Deus criou todas as leis que regem o universo e ele não as derroga. Tanto que quando ele mandou o filho dele, o tal de Jesus, para a terra, nós já comentamos isso. Jesus cumpriu todas as leis. Todas. Ele nasceu, ele foi concebido, teve uma gravidez, ele nasceu de parto, ele cresceu, ele viveu, ele amadureceu, ele foi morto e ele morreu e ele desencarnou. Não é? Já dissemos, né? Não era mais fácil chegar aqui com 33 anos de idade, espírito de luz, desce na terra, falou, ó, parou a palhaçada. Daqui para frente é assim, assim, assado. Não é uma entidade divina, mas isso não é cumprir a lei. Cadê o mérito de cada um de nós? Cadê o trabalho de cada um de nós? Eu queria perguntar outra coisa. Fica à vontade. Jesus reencarnou Tá, para vir para cá. para vir para cá. Ele encarnou. Encarnou. Porque ele não precisava mais Tá, reencarnar. encarnou. Tá, E depois ele ressuscitou. sim. Por que as pessoas acreditam na ressurreição e não acreditam na reencarnação? Então, na verdade aí é uma diferença das religiões, né? É uma boa pergunta. Primeiro, nós espíritas, a doutrina espírita, ela tem para si que, depois da desencarnação de Jesus, Jesus não renasceu. Porque nós sabemos que a alma é imortal, o espírito é imortal. O que Jesus fez, que causou muita estranheza, foi a materialização de seu espírito. Ele se materializou, mas ele se materializou, Paulo, sim, tanto que ele esteve presente com as pessoas. E note que na própria Bíblia, de começo, as pessoas não reconhecem Jesus. Os apóstolos não reconhecem Jesus. Maria não reconhece Jesus. Então, para a nossa doutrina, para a doutrina espírita, ele se materializa. A materialização do espírito, se vocês assistirem aí o filme do Chico, né, tem um documentário do Chico, tem algumas fotos do Chico ao lado de um espírito materializado. É bastante interessante, né? Então, as outras religiões, elas acreditam que ele reviveu, que ele ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo, tudo tal, e depois ele ascendeu aos céus. Né? Então são as diferenças entre as religiões. O que importa no final das contas é quem ele foi e o que ele fez. Isso é o que importa. O resto são discussões de menor importância. Eu vi na dúvida do livre-arbítrio, né? Que origem, como, né, a gente tem certeza que foi o livre-arbítrio da gente e não foi a vontade de Deus? Porque muitas vezes vai lá, vou fazer uma viagem, não está dando muito certo. Mas eu vou. Às vezes não acontece nada, e às vezes acontece, foi você que procurou. Então aí a gente fica assim, perdido. Será que é o meu livre-arbítrio? Tinha que acontecer mesmo? É nessa hora? Legal, nós vamos um pouquinho mais para frente nas questões, vai falar um pouquinho sobre isso aí, a gente chega lá, mas eu vou... Bom, primeiro, essa concepção que nós temos que Deus escolhe tudo, não é assim. Nós vamos ver que,
o cara morreu, então Deus colocou um cara para atirar nele. Não. Nós vamos ver que não é assim que funciona. Tá? E o nosso livre-arbítrio é sempre a nossa escolha, é o que nós decidimos. Pode dar 1 milhão de coisas erradas, mas eu chego e falo assim, eu vou viajar porque eu quero. Ponto. Isso é tua escolha, é teu livre-arbítrio. A viagem foi boa, foi ruim? Né? Não existe o azar. Agora, existem as intuições, as inspirações dos bons espíritos, quando algo pode dar muito errado. Mas não interfere no nosso livre-arbítrio. Eles podem sugerir, né? Um pouquinho para frente, acho que umas 10 questões para frente, o Kardec vai perguntar para o Espírito de Verdade, nesse negócio de influência, né? Fala, bom, e aí, quando o cara vai subir numa escada podre e cai e morre, foi o Espírito que quebrou a escada? E ele vai falar, não. O Espírito pode intuir a pessoa a subir na escada que não vai aguentá-la. Mas a escolha é sempre nossa. Tá? Deu para esclarecer? Deu para tirar a dúvida? Tá bom. Então, esse primeiro impulso, né, essa primeira intuição que a gente tem, é sempre boa? Não. Pode ser boa ou ruim de acordo com como você é. Como é a sua forma de pensamento. Se você é uma pessoa ruim, pô, Paulo, tem pessoa ruim? Tem. Infelizmente. Você tem pensamentos ruins. Vocês conhecem algum amigo que só toma decisão errada? Eu tenho alguns. Que eu jamais tomaria as decisões que ele toma. E ele toma, e as coisas dão errado. E ele fala o quê? Deus está me castigando. Não, filho, você que está escolhendo errado. Então, quando nós somos bons, temos bons impulsos. Quando nós somos maus, temos maus impulsos. Como que a gente distingue se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Aqui ele está falando da inspiração, do sugerido. Estudar o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. E qual é o modelo do bem? Como é que eu vou saber o que é o bem? Já dissemos para vocês, né? Vamos repetir. Irmão, o que é o certo e o que é o errado? Porque o que é certo para mim pode ser errado para ela, o que é certo para ela pode ser errado para mim. Trabalhador, sempre que você for fazer alguma coisa, você imagina que Jesus está atrás olhando. Se você sentir vergonha, não faz. E vamos mais longe. Né? Vamos mais longe. Quando nós temos um espírito mau, ele vai dar um conselho em desacordo com o quê? O Evangelho. Qual é o nosso modelo moral? Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, fala, e aí? Qual é o modelo de ser humano bom aí que Deus nos deu? E o Espírito de Verdade fala, vê de Jesus. Então, vamos supor uma hipótese. Estamos conversando com um médium, esse médium está mediunizado e há um espírito se comunicando, que se diz muito bondoso, muito sábio, muito inteligente, e aí você fala, então, né, irmão, eu não estou me dando bem com meu irmão, e o espírito vira e fala assim, para de falar com ele. E aí? Jesus não falou para perdoar 70 vezes 7? Então, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Paulo, mas tem hora que os pensamentos já tem vergonha. Então, né? Aí você fala assim, não sou eu, não é possível. Por isso que nós somos ainda imperfeitos, né? E a paciência, é isso que nós temos que desenvolver, né? Porque desenvolver a paciência, a tolerância. você está às vezes indeciso em alguma coisa, e uns pensamentos assim que falam, não sou eu, pelo amor de Deus, o que é isso? Sabe? Exatamente. O importante é o seguinte, o Divaldo Pereira Franco nos ensina sobre isso, nós vamos também
entrar um pouquinho mais nesse assunto mais para frente, quando fala da influência. Que o mau espírito, ele só consegue nos influenciar se estamos pensando mal. Senão a porta não abre. Senão, pessoal, esse plano aqui seria um caos. Por que não é um caos? Por que nós não estamos todo mundo aqui, tudo obsediado, um batendo no outro, jogando cadeira na cabeça? Porque nós não estamos na sintonia desses. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? De quem é o livre-arbítrio? Nosso. Paulo, acho que todos nós estamos todos mergulhados o dia todo nesse emaranhado de bons ou maus pensamentos, né? E aí, eu falo por mim, né? Quando a gente começa a vir procurar orientação, procurar esclarecer, principalmente às vezes quando a gente sente essa inspiração, essa atração pelos espíritos, ou quer dizer, eles que nos inspiram, né? A cabeça começa a virar um nó, né? Exatamente. E aí, se você não se orientar, Você vida vira uma bagunça, né? Você se perde. Para mim foi assim já. O norte é a moral. É o crescimento moral, junto com o conhecimento. Exato. É o que, né? Como diz o padre, né? Como diz o padre, o Pai nos deu 2 cajados de luz para a gente andar nos terrenos difíceis e perigosos da encarnação na matéria. O Evangelho e a doutrina espírita. São neles que a gente se apoia e caminha aqui na matéria. Ó, Paulo, Oi? a malícia, ela influi bastante no mau pensamento? Sim. Sim. A maledicência, o falar mal, é o mau pensamento, né? Até para concluir, o que o Divaldo falava? Ele falava, olha gente, tem uns especialistas aí, que ninguém sabe como, disseram que a gente tem por dia 62 mil pensamentos. Não sei como é que mediram isso, né? E é muito comum para todos nós, é como a gente falou, tem hora que você tem vontade de matar alguém, né? Eu tenho uma, né? Já falei, fete, toma aquela fechada na rua, você fala, vai com Deus, meu irmão, né? Não, você já pensou outra coisa. Mas o que é importante? Isso é natural, que estamos aprendendo. O importante é que a gente imediatamente substitua esse pensamento ruim por um bom. Né? Embora ninguém possa voltar atrás e corrigir os erros do passado, todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo amanhã. Isso vale para os nossos pensamentos. Legal? E olha, é muito importante a gente fixar esse negócio do pensamento, que ele vai ter muito a ver com esse capítulo aqui. A gente vai ver nas questões que estão para frente aí. Então, é fácil de saber quando o pensamento é bom ou mal. E aqui fica um alerta também para os médiuns. Médiuns, precisa conhecer o Evangelho para saber se o que você está sendo intuído, se o que você está sendo sugerido para falar é bom ou não, é doutrinário ou não. Ok? Isso aí. Vamos seguir? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Então, por quê? Porque nós vivemos aqui, gente, já dissemos a vocês que dividimos o ambiente com os irmãos imperfeitos. Irmãos que por variadíssimos motivos não foram para a espiritualidade. Não conseguiram se elevar. Por vontade própria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos um pai criador amoroso que criou um negócio chamado inferno e jogou todo mundo lá. Isso não existe. Os umbrais, descritos por André Luiz, foi o primeiro a descrever os umbrais, é um ambiente mental, não é um local criado por Deus.
Não há um inferno. O umbral é mental. É uma condição vibratória. Nossa, é o que nós pensamos. Quando a gente desencarna e fica levinho, né? Quando o nosso espírito é etéreo, ele é magneticamente atraído para onde? Para os nossos iguais. Pela lei da simpatia. Ok? Então ele está perguntando lá, ó, por que esses espíritos que vivem aqui nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Hoje eu vi uma palestra do Jacobson Trovão e ele deu uma dica muito boa. Eu falei, nossa, eu vou passar isso pro pessoal de noite. Quer facilitar as coisas para a gente entender? Você está lendo a palavra espíritos, substitui ela. O que é o espírito? Somos nós, é a alma dos homens. Substitui por pessoas. Ah, mudou. Porque quando a gente pensa na palavra espírito, a gente fica imaginando já um ser de luz, né? Um asa, bondoso. Já dissemos que quando a gente desencarna, nos primeiros momentos, nós somos muito diferentes do que nós somos aqui. O viciado em cigarro continua viciado em cigarro. O alcoólatra continua alcoólatra. O drogadito continua drogadito. O traiçoeiro continua traiçoeiro. O avarento continua avarento. Né? Fala. Paulo, os espíritos protetores, né, que geralmente são espíritos bons, eles podem incluir a gente em alguma atitude que a gente não tenha consciência do ato? Pode. Pode. Ela está perguntando se os bons espíritos, os nossos espíritos protetores, podem nos intuir de coisas que nós não temos consciência dos atos. É isso? Quando a gente vai tomar uma atitude, a gente pensa, nossa, mas... Aí você pensa, não, será que foi uma coisa ruim? Aí você pensa que talvez um espírito protetor possa ter... Se a intuição foi boa, foi um bom espírito. Se foi ruim, foi um mau espírito. Cabe a nós diferenciá-los. Porque o livre-arbítrio é sempre nosso. Um irmão... Gente, pensa comigo. Se os espíritos de qualquer natureza, de qualquer grau, tivessem o poder de nos determinar a fazer as coisas, o que isso aqui seria? Um caos. Porque nós temos um número muito grande de irmãos desencarnados e imperfeitos, tentando todo momento nos induzir ao mal. Por quê? Estão num estágio tão materializado, tão egoísta, que eles sofrem e querem ver você sofrer também. Não é isso que nós vimos nas obsessões? Sim. É isso. Né? Aí o Kardec pergunta, mas então os caras querem fazer isso. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Nossa, isso acontece no plano espiritual? Substitui o nome espírito por pessoa. Isso acontece na nossa família? Nosso vizinho? O próprio filho. O próprio filho? Marido? Uma esposa? Aí a gente volta lá na Joana, né? Todas as coisas, todas as pessoas que foram colocadas em volta de nós, nunca foram como nós as vimos. Elas sempre foram lições, provas, expiações. Né? De que natureza é o sofrimento que esses espíritos infelizes tentam infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada com Deus. O espírito de verdade, né, lá atrás, quando a gente estudou, acho que lá na questão 200, por aí, lembra? Foi a primeira vez que o Kardec fala que
que o Espírito de verdade fala, que o Kardec fala, porque os maus espíritos, espíritos maus, espíritos maus. Ele falou assim, olha, não existe espírito mau. Existem espíritos imperfeitos, infelizes. Porque quando a gente acredita que há um espírito mau, ele vai ser mau para sempre? Não. Por isso que nós falamos aqui, é controverso, todo mundo faz cara, entorta a cara quando a gente fala isso no estudo, né? Existe o diabo? Não. Se Deus criou o universo inteiro, para que ele ia criar o diabo? E outra, Deus criou a todos nós simples e ignorantes, todos os espíritos. Se caminhamos para o lado bom ou para o lado ruim, foi por opção nossa. E todos nós vamos chegar à bondade. Jesus mesmo não falou, olha que interessante, né? Jesus, que era um espírito puro, grandioso, ele mesmo não falou, tudo que eu faço, vós podereis fazer também, e mais do que eu faço. Isso é uma promessa de que todos nós chegaremos à luz, né? O teu obsessor de hoje é teu irmão de amanhã. Então, não existe um espírito 100% ruim. Mas enquanto eles estão nessa fase de imperfeição e sofrimento, nos dão trabalho? Nos dão trabalho. Por culpa de quem? Nós. Nós vamos ver já por quê. Pergunta de $1 milhão. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Todo mundo faz essa pergunta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Lembra aquele dia lá no colegial, que a gente tinha prova e que a gente sentou para estudar, para ir bem na prova, senão ia tomar pau no final do ano, e um amigo ou amiga bateu palma na porta da nossa casa e chamou a gente para ir para a balada, e a gente foi. Provas para testar a nossa fé e a nossa constância. Aí vai mal na prova, fala o quê? Não tenho sorte nessa vida. Né? A gente terceiriza. Gente, os nossos defeitos nunca são nossos. A culpa é sempre dos outros. Né? Olha, fulano é chato. Mas por que ele é chato? Porque você é folgado. E Jesus era o cara, né? Jesus é fenomenal, né? Não aquele Jesus que a gente vê, Jesus, nosso mestre, né? O que ele falou? Tu vês o cisco no olho do teu irmão e você não vê a trave no teu olho, meu amigo. Somos assim. E terceirizamos. Então tudo é culpa dos espíritos. Minha vida não vai para frente por causa dos espíritos, eu não arrumo namorado por causa dos espíritos. Aí eu perdi meu casamento. Pode ser a uma gota, mas a decisão é sempre nossa. A última escolha é sempre nossa. Né? Como espírito que és, nós, né, ele está falando de nós, o Espírito Verdade. Como nós somos espíritos, nós temos que progredir na ciência do infinito. Para quê? Eu não posso ficar do jeitinho que eu estou? Não, por quê? Você é feliz? Eu sou 100%? Todo dia? O dia todo? O que a gente busca é o amor e a felicidade sem igual. E isso vem com a evolução. Daí eu passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Aí
Aí vem aquele outro exemplo, né? Por que eu preciso passar pela prova do mal para chegar no bem? Se a gente chegar para um cego de nascença e falar para ele assim, estou com uma camisa verde, o que ele vai falar para você? O que é verde? Explica para o cego de nascença o que é verde. Impossível. Como é que a gente pode conhecer o bem se a gente não conseguiu conhecer o mal? Como é que a gente pode conhecer o nosso lado espiritual se a gente ainda não conseguiu conhecer o nosso lado pessoal? Ok? A nossa missão, a dos Espíritos, consiste em te colocarmos no bom caminho. Mas quem que caminha? Ele te indica, falou, ai, de novo vem Jesus. Ai, nossa Senhora. O que ele falou da porta larga e da porta estreita? O que é a porta larga? As facilidades da vida. Era mais fácil a gente estar todo mundo em casa vendo novela, sentado. Porta larga. Qual que é a porta estreita? Não, vamos lá, aguentar um calor, ouvir o Paulo falar, mas eu vou sair de lá melhor. Essa é a porta estreita. É o bom caminho. Né? Não pelo Paulo, por favor, pela doutrina, pelo amor de Deus. Né? Joia? Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís desejando o mal. Sintonia, meus irmãos e minhas irmãs, sintonia. Médiuns, muito comum. Vamos falar dos médiuns porque assim, é o ápice da sensibilidade. Eu vejo, você vejo. O que você vê? Só vejo coisa ruim. Aí eu vejo espíritos escuros, eu vejo coisas negras. Qual que é a tua cabeça? Como é que é a sua vibração? É o que você está sintonizando. A sintonia. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticar. E como eu sempre digo, pegam um probleminha desse tamanho e jogam um balde de gasolina nele. Então a gente está lá no ônibus, a pessoa desequilibra, dá um encontrão. Olha como é que é o processo. Desequilibra, dá um encontrão. Você já baixou sua vibração. Abriu a porta. O irmão espiritual vem e fala, manda esse careca pro... Aí se você está com essas tendências, desejando o mal, vai pisando. Percebeu como funciona? Isso é uma influência. Isso é uma influência. Quando você chega em casa, você fala assim, nossa, mas eu fiz uma encrenca porque o cara desequilibrou. Não. Mas a gente sabe que foi desproporcional. Tantas vezes no relacionamento em casa, às vezes a gente está irritado com outra coisa. Você estraga. São essas influências. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo desse bem. Mas o terreno está lá. O terreno fértil está lá. Porque se não fosse assim, todo dia algum espírito estava influenciando alguém a matar alguém. Alguém a roubar alguém. Não é verdade? A gente vive, acho que não teria mais ninguém encarnado.
Porque tem mais gente desencarnada do que encarnada, os caras começam a influenciar para um matar o outro. Então, gente, a coisa só funciona quando permitimos, quando a nossa vibração é baixa. Nós temos que abrir uma porta para a influência negativa. E essa porta a gente abre pensando mal. Pensando mal das pessoas. Né? Pensando coisas ruins. Muito cuidado com ambientes que a gente frequenta. Né? Ambientes ruins. Né? A gente brincou, né? Tivemos eu e minha esposa aí num evento no sábado. Eu rezei do começo ao fim. Rezei do começo ao fim. Do ambiente. Aí aquela coisa que a gente sempre fala. Quanto maior a sensibilidade, mais a gente percebe. Tem gente que, graças a Deus, vai passar a vida inteira nesse planeta, vai viver 90 anos e nunca vai sentir um arrepio na porta do cemitério. Mas tem gente que não. Tem gente que nasceu com sensibilidade. Como esse tipo de ambiente é diário? Então. Você tem que conviver lá. Orai e vigiai. De novo, o nosso grande parceiro e amigo, irmão Jesus. Orai e vigiai. Sem pensar. Tem que ir para o ambiente, peça acompanhamento, peça auxílio, faça uma oração, peça aos irmãos da corrente da casa. Tá? E se isole. Se isole. Não entra naquele jogo. Paulo, também essa questão aí da intuição e também da influenciação, ela torna-se tão frequente, aí você começa a ver pessoas, né, na reclamação, sempre. A pessoa só tem reclamação. Torna-se um vício, um ciclo, né? E é um terreno propício para uma obsessão. Porque o que é uma obsessão? O que é uma obsessão? É um monoideísmo. É uma ideia única. Eu estou obsediado por ficar segurando esse treco aqui. Eu saio daqui, fico assim, em casa eu estou assim. Isso é uma obsessão. Qual é o sentido da palavra obsessão? Eu posso, inclusive, ter uma obsessão positiva. Amo tanto que estou obcecado pela fulana. Só penso nela. É um monoideísmo. E esses irmãos infelizes que a gente está tratando, esses espíritos inferiores, percebendo a nossa tendência, alimentam isso. Alimentam. E à medida que eles vão alimentando essa ideia ruim, essa ideia negativa, eles vão se instalando. Ao ponto da gente evoluir para a obsessão por fascinação, ou até mesmo, nos raríssimos casos, de subjugação. E a pessoa não consegue ver, ela só reclama, ela só fala. Para ela é comum, é muito diário fazer isso. Olha, tem uma característica muito interessante na obsessão que a gente pode observar. A pessoa não percebe, e ai de quem falar. Nossa, é isso. Quando você percebe que uma pessoa querida está obsediada, e você com muito jeito, né? Quem já conhece o espiritismo, com muito jeito, você tenta falar para essa pessoa, ela se afasta de você ou ela te afasta dela. Observem isso. Vimos isso aqui nessa casa com vários médiuns. Se afastam, não aceitam, não querem nem conversar sobre o assunto. É assim que funciona. Ô Paulo, mas quando chega no ponto da fascinação, é uma legião de espíritos. Não, pode ser fascinado por um só. Pode ser um só, pode ser uma legião. Se for bem ruim. É que o que acontece? Quando você fica com a porta muito aberta, são vários irmãos que se oportunizam disso. Né? É que quando a gente fala de legião, a gente vai muito lá no filme do Exorcista. Né? Não é isso. Então, eu estou dando a razão para não dar essa ideia lá do filme. Mas Jesus, né? Jesus,
quando fez uma desobsessão num jovem, ele pergunta ao espírito: qual é teu nome, espírito? E ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. E ele fala: então, Legião, sai dele. E a força moral de Jesus, esses espíritos, diz a Bíblia, que ocuparam corpos de porcos e se jogaram no penhasco. Na nossa doutrina espírita, a explicação é um pouquinho diferente, porque um espírito não pode incorporar num animal. Mas a saída daquele grupo de espíritos tão terríveis assustou aquela vara de porcos e eles se jogaram de medo. Mas não que os... Até porque não faz muito sentido, né? O espírito sai do corpo, entra no porco e se mata. Mas isso é difícil, a gente falar isso com os católicos é um pouquinho complicado. Né? É um pouquinho complicado, tá bom? Então, gente, olha lá. Ó. O cara que mata, ele matou porque os espíritos se influenciaram? Não. Ele matou porque ele matou. Né? Existe um Wagner Borges, que é um cara que foi espírita durante muito tempo. Hoje ele saiu com uma outra linha, ele é mais esotérico e tal, mas ele usa uma expressão muito interessante. Os espíritos, quando vem uma fissura no nosso caráter, na nossa moral, quando vê uma brecha, eles colocam ali uma cunha energética. O que é essa cunha energética? É o monoideísmo, é a obsessão. Então você começa a acordar todo dia achando que tem alguma coisa errada. O que está de errado? O que está de errado? Você tem dinheiro? Tem. Você está vivendo? Tem. Você tem casa? Tem. Tem. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Síndrome do pânico. Depressão profunda. Não que a causa seja os espíritos, mas que os espíritos se aproveitam dessa situação e aumentam o grau de intensidade. Pega um probleminha assim, fica na sua orelha. O cara te chamou de careca. Você vai deixar isso barato? Você não é careca. Fica assim na nossa cabeça. Você sai daqui, está indo para cá dirigindo e fala assim: pô, mas o cara não precisava ter chamado ele. Pô, mas o cara fez. E fica falando na sua cabeça. Quando você chega em casa, pega o telefone e fala: Paulo, quer saber do negócio? Não é? O que é isso? E onde que é qual que é a falha de caráter? Orgulho. Orgulho. O que está ferido não é a moral dele, é o orgulho. O mau orgulho, né? Não é aquele orgulho que fala: meu orgulho dos meus filhos, meu orgulho do meu trabalho, meu orgulho dessa casa. É um pouco. Aquele orgulho que eu falei: eu sou o cara. Não levo desaforo para casa. Quantas mortes no trânsito foram causadas por essa frase? E atrás dela tem um monte de espírito rolando de rir. Mas quem é que fez? Você. Né? Mas também temos o lado bom. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa o senhor dos seus atos. Né? Que é lá aquela... Nossa, ficou super na moda, né? Aquela fábula lenda do lobo, né? Que o índio vira para a pessoa e fala assim: dentro de mim moram dois lobos. Um é muito mau e perverso, e o outro é muito bom e dócil. E eles estão brigando constantemente. Aí a pessoa pergunta para ele, fala assim: e quem é que briga? Quem é que ganha a briga? Ele fala assim: aquele que eu alimentar. Então é isso aí, gente. O que você está alimentando na sua cabeça? O mau pensamento ou o bom pensamento? Né? Tá muito na moda, né? Ai, gratidão da boca para fora.
gratidão. Gratidão, a pessoa está depressiva. Você não está grata. Né? Cuidado com isso. Ok? Encerramos, vamos parar aqui na 467, que já estourou o nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer fazer algum comentário? À vontade. Eu só duvidei de uma coisa, Paulo. Fala, Zé. Você falou que Jesus falou que minha esposa ser igual ou mais a ele. Eu duvido. Ele falou, não, mas vai levar, olha, eu acho que vai levar um tempinho. Eu estou duvidando disso. Porque... Está longe isso aí. É muito bom. Olha, no livro A Caminho da Luz e na obra básica A Gênese, nos é contado como é que foi criada a Terra, como é que foi criado tudo. Né? E há 4 bilhões de anos e 500 milhões de anos atrás, foi formada a Terra. E narra Emmanuel, o mentor do Chico, que Jesus plasmou a Terra pessoalmente com sua pleiade de trabalhadores da luz. Ele criou a Terra há 4,5 bilhões de anos. Ele recebeu uma massa, né? Uma massa de matéria estelar de Deus, vinda do Sol, está lá na Gênesis, está lá no livro A Caminho da Luz. E a partir dali, ele começou a compor a Terra, organizar os elementos, chuva, raio. Se há 4,5 bilhões de anos atrás ele já era quem era, nós vamos demorar um pouquinho para chegar pertinho dele, né? Muito demorado, tá bom? Vamos lá?